Agora sim, só um minuto. Assim, ok. Pode iniciar a aula, professor João. Tudo. Ok, então vamos dar início. É um prazer muito grande e um desafio, né, muito grande também para mim, porque apesar das colocações e das experiências, né, que foram apresentadas aí, há algum momento um momento muito diferente, primeiro pela deficiência visual, segundo, eu hoje conversava com a pastora Sandra, dizendo que você entrar numa sala de aula, muitas vezes com 80, 90 alunos, dentro de um curso normal, de uma universidade, de uma pós-graduação ou de um segundo grau, é uma coisa. Mas você entrar, mesmo com um grupo menor, mas para fazer um trabalho que está sendo dirigido por Deus, é uma coisa muito diferente. Eu sei o que vocês sentem na hora que vão fazer uma pregação em cima de um púlpito, né, diante de uma plateia que está ali para ouvir a palavra de Deus. Mas nós vamos então fazer um trabalho no sentido de destrinchar um pouco mais o que vem a ser a comunicação escrita, né? Por que comunicação escrita? Comunicação escrita ela está merecendo nesse curso e em vários outros cursos essa atenção especial, porque a escrita ela requer muito mais cuidados do que a comunicação oral. Ela requer detalhes, requer cuidados, requer certos purismos, né, dependendo do ambiente, dependendo de todos os detalhes do entorno que envolve essa comunicação, e nós precisamos, então, nos ater a ela. E aí, nós temos comunicação escrita. Né? O que nós poderíamos falar mais dessa comunicação escrita? Primeiro, ela vai se perpetuar, ela tem a possibilidade de se perpetuar. Segundo, ela transmite muito o grau de intelectualidade, o grau de entendimento, o grau de discernimento de um indivíduo. Então, é importante que nós entendamos que, quando nós estamos escrevendo alguma coisa, o nosso compromisso ele vai ser muito maior do que apenas quando estamos falando. Eu, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma aula, estou dando uma explicação, uma orientação inicial, enfim, começando a criar o clima para a gente trabalhar conceitos e conteúdos. Mas é importante entender que isso eu posso, eventualmente, dar uma gaguejada, fazer uma troca de palavras, e aí eu posso recobrar o meu roteiro, né, na forma. Quando eu estou com a comunicação escrita, é diferente. Se eu liberar a comunicação escrita, atualmente nós temos o WhatsApp, com muita frequência sai uma palavra trocada ou sai uma ideia trocada, o que é muito pior. Então, nós temos que tomar o cuidado muito grande com tudo isso. Então, voltando aí, vamos seguir. Professor João, só um minutinho. Cristina, por favor, feche o seu microfone e os demais alunos, na medida que forem entrando, já entrem com o microfone fechado, senão dá microfonia. Obrigada. Ok, desculpa. Tá ok? Posso seguir? Sim. Sim. Então tá. Então vamos passar para a segunda tela. Na segunda tela, nós temos aí um verso de Efésios que está lá em 4:29. E eu tive o cuidado de verificar sempre um versículo que trouxesse a palavra, né? Porque nós estamos lidando com a palavra escrita. E aí vamos dar uma dimensão, a maior dimensão possível a esse termo, a esse vocábulo palavra, né? Nós sabemos que dentro da nossa crença, daquilo que nós desenvolvemos
nós entendemos que a palavra de Deus é uma palavra profunda, né? Que ela precisa ter atenção, mas nós também entendemos que a palavra que nós utilizamos no dia a dia para nos comunicar, seja uma comunicação oral, seja uma comunicação escrita, ela precisa ser trabalhada e merece o mesmo cuidado daquela palavra que nós estamos trabalhando, recebendo ou nos dirigindo ao nosso Criador. Então, nós temos aí, vamos com atenção verificar, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, palavra torpe. O significado, a questão semântica dessas palavras é tranquilo. O que é torpe é aquilo que não é bom, que não é legal, que não é de boa índole, de bom ânimo, enfim, é qualquer coisa que seja ruim. E a palavra, o versículo vai nos dizer: não saia de sua boca nenhuma. O que é nenhuma? Nós temos que entender o significado de cada palavra que nós usamos, que nós lemos e que nós escrevemos. Nenhuma é nenhuma. Ah, mas quando eu estou, que eu levo uma fechada no carro e eu levo um susto, aí eu digo uma palavra pesada para o camarada que me fechou? Não, é nenhuma. Então a palavra nenhuma anula toda e qualquer possibilidade. Não há uma possibilidade remota de acontecer diferente. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Se vocês puderem marcar essa palavra edificação de alguma forma, ou escrever, ou marcar mentalmente, para edificação, conforme a necessidade, olha que coisa importante, para a nossa produção textual, tá? Vocês já devem estar notando que eu estou fazendo uma junção de preceitos aí, o preceito bíblico e o preceito do nosso uso da palavra no dia a dia para a comunicação, no caso, escrita. De acordo com a necessidade e, assim, transmita graça aos que ouvem. Olha que maravilha, né? Que maravilha! Nós estaremos produzindo textos, estaremos produzindo relatórios, estaremos produzindo cartas, estaremos produzindo resumos, enfim, vários tipos de texto que nós vamos começar a ver na próxima aula, na quarta-feira. Mas nós temos que tomar o cuidado para que esses textos e essas palavras que vão ser empregadas estejam dentro desses 3 âmbitos que nós acabamos de ver. Precisa ser uma palavra para edificação, mesmo num relatório técnico, que seja para edificação, que seja uma palavra de necessidade, aí vem a questão da concisão, vem a questão da clareza do texto, já dentro da nossa visão que nós precisamos ter aqui, e que traga alguma coisa. Vocês já notaram que às vezes nós estamos lendo um texto comum, sem ser um texto bíblico, e aquele texto nos traz assim uma tranquilidade, uma vontade de continuar a ler. Por quê? Porque ele está trazendo graça, mesmo sendo um texto descritivo, um texto narrativo, né? Mas ele está trazendo alguma coisa tão boa que nos impele a continuar a leitura e a fazer mais a leitura. É isso que nós temos que aprender a fazer nos nossos textos, tá? Dar aquela condição de que o leitor vai ver, vai trazer para ele graça, ele vai reconhecer que aquelas palavras são necessárias e que elas, consequentemente, edificam. Tudo bem? Vamos seguir, então. Gostaria que, por favor, trocassem a tela. Para quem chegou depois, né, acredito que se me conhecerem, sabem da dificuldade da deficiência visual,
Então, eu estou trabalhando aqui também com a projeção, só que a minha projeção não está no mesmo tempo da de vocês. Tá? Aí a pastora Sandra está me dando esse auxílio para a gente poder seguir. Então, vamos lá. A comunicação humana, tá? Dentro dessa parte, nós vamos trabalhar com a comunicação humana. E aí poderia ter uma pergunta, mas existe comunicação que não seja humana? E eu acho que todo mundo vai concordar que sim, né? Aliás, já virou até um poema, né? Que dizia que um galo sozinho não constrói uma manhã, né? É preciso de vários galos para poderem construir o amanhecer. Por quê? Porque um galo canta, o outro responde, o outro vai acrescentar, e nesse espaço e nesse tempo o dia se faz. Aí abre-se um parênteses, muitas vezes dá vontade de estrangular o galo, mas tudo bem, né? Eles estão se comunicando de forma maravilhosa. E outros tipos de comunicação, né? De um modo geral, os animais têm um sistema de comunicação que é próprio deles, obviamente, e nós, como animais que somos, também temos o nosso sistema de comunicação. E aí, nós vamos trabalhar com esse tipo de comunicação. Né? O que seria uma comunicação humana? Né? É falado que a escrita, e isso é óbvio, ela veio depois da fala. Né? Não vamos entrar naquela questão aqui, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não cabe aqui também, mas a grande verdade é que a escrita veio depois da fala por uma série de necessidades. A necessidade de perpetuar uma ideia, a necessidade de passar para outras gerações. A princípio, né, essa escrita ela começou de uma forma extremamente pictórica. Né? Nós todos conhecemos aquelas, ou pessoalmente, ou de gravuras, né? Aquelas paredes em cavernas que têm todo uns gráficos, uns desenhos, né? Não existia ainda mesmo que de forma rudimentar, uma letra, alguma coisa, não. Era aquele grupo de indivíduos com lanças enormes atacando, por exemplo, um bisão, atacando um mamute, né? E ali havia uma comunicação muito grande. Primeiro, para outras gerações que viessem por aquele lugar, quando eles se deparassem com aquela cena, eles já saberiam, bom, aqui nessa região tem mamute. Vai ser um churrascão, né? Para muita gente. Aqui nessa região tem determinado tipo de animal, isso aí nós podemos caçar. Então, isso era uma comunicação escrita através de uma forma pictórica. E aí, gente, mais ou menos datado de 3.500 anos antes de Cristo, começa a escrita cuneiforme, já feita em placas de argila, né? E que muitas dessas se perpetuaram e nós podemos fazer os estudos, nossos arqueólogos conseguem estudar. E aí só uma pausazinha, que eu gostaria de ter feito essa observação no início, mas agora até que tem mais pessoas na sala, talvez seja melhor. Poxa, a gente vai aprender a escrever ou vai estudar história? Não, a gente não vai estudar história, a gente vai relembrar. Tá? Lembrem que nós temos alguns objetivos a serem desenvolvidos e que estão aqui bem claros. Então, olha só, observem aí. Nós vamos rever conceitos da comunicação, é o que nós estamos fazendo. Revendo conceitos. Vocês já viram isso? Já sabem disso? Com certeza. Mas alguma coisa pode ter ficado pelo meio do caminho. E é bom a gente se nutrir dessas informações outra vez. Nós vamos também diferenciar língua e linguagem. Por isso é que nós estamos tentando posicionar bem o que vem a ser uma língua, uma comunicação, uma forma de comunicação, uma escrita pictórica, para a gente diferenciar tudo isso com bastante profundidade. E argumentar.
sobre a importância da língua escrita para a comunicação e perpetuação das ideias. Por isso, nós estamos voltando lá nas gravuras das paredes das cavernas e em outros locais, que, aliás, eu fiquei sabendo até que aqui na Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, lá em cima tem gravações em hebraico, tá? Prova de que judeus estiveram por aqui em épocas antigas, né? Não tão antigas quanto essas que nós mencionamos do Mamute, mas é uma curiosidade importante. Vamos lá. Por causa disso, né, lá em 3.500 a.C., começam os rudimentos da escrita que vieram a se desenvolver durante todo esse período, até o que nós temos hoje, com várias possibilidades e com a capacidade de nós podermos saber, né, do que acontecia naquela época. Então, isso aí é uma parte bem rápida, histórica, que nós precisamos ver e que, observem, são objetivos e aquilo que nós esperamos que vocês, que estão participando dessa aula, venham, no final, a poder trocar conosco. Seguindo mais um pouco, vamos dar, então, uma passada de página e vamos ver aí. Bom, a comunicação escrita é o que nós estamos falando. Vamos ver os princípios da teoria da comunicação. Aí alguém vai coçar a cabeça e vai dizer, meu Deus, outra vez. E aí alguém vai dizer, caramba, eu faltei essa aula lá no ensino médio. Então, vamos tentar relembrar. É básico, mas é importantíssimo. Nós temos vários outros elementos, mas 3 são os básicos, que são esses que nós vamos nos prender aqui agora. Transmissor ou emissor, mensagem e receptor. Por que isso é importante para a gente agora? Eu estou aqui fazendo uma aula. Não sei exatamente quem está participando. Sei que a pastora Sandra está, sei que a Renata está, mas não sei quem mais está. Então, eu não tenho noção do meu público receptor. Eu tenho consciência da A mensagem. Letícia está, pastor. Ah, tudo bem. Ah, Letícia, que bom. Não tenho a noção da mensagem diante daqueles preceitos que nós vimos até agora, a importância, a necessidade, trazer algo de bom, né, no sentido da gente rever tudo isso, trazer graça, enfim. E aí, diante dessa realidade, eu tenho que me organizar internamente para poder trazer a mensagem e a aula. Essa aula está sendo basicamente oral, mas ela tem uma parte escrita. Na hora que eu fui elaborar esse roteiro, né, e todo o roteiro das outras aulas, eu tive que me preocupar com o meu receptor. Então, lembrando, vocês, como autores de um resumo, autores de uma resenha, autores de uma paráfrase, de uma carta, de um relatório, vocês já viram que vem pela frente, né? De um projeto de pesquisa, vocês, como autores, isso vocês têm que se preparar, e é para isso que vocês estão participando dessa aula, de como vocês vão se portar diante do público receptor. Porque é aquele caso, é óbvio, né? Foi falado aí no início que eu tive uma passagem pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, trabalhei com pós-graduação e tal. Mesmo que eu tenha falado sobre um assunto muito relacionado, muito próximo um do outro, em cada um desses níveis, é óbvio que a minha aula, a minha fala, foi diferente em cada um deles. É óbvio também que aquilo que eu elaborei de forma escrita, ou para fazer uma informação para que eles guardassem, ou para fazer uma avaliação do que tinha sido feito, obviamente eu tive que adequar a cada público que eu estava me dirigindo.
Então, vamos lembrar bem, nesse tão falado triângulo, né, ou tripé de emissor, mensagem e receptor, o transmissor, o emissor da mensagem, ele tem que ter um cuidado muito grande, né? Aqueles programas humorísticos, né, que de vez em quando, eu não sei porque eu não vejo muito mais televisão, mas antigamente ainda tinha programas humorísticos, e às vezes vinha aqueles políticos, né, ou aqueles camaradas lá do interior com um falatório louco que ninguém entendia muito bem, era um vocabulário intrincado que eles achavam que aquilo estava sendo importante para eles, e quem estava ouvindo não entendia nada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Aquilo que eu vou produzir, seja de forma oral ou de forma escrita, eu tenho que tomar cuidado. Mesmo que eu tenha um conhecimento, um vocabulário, uma estruturação linguística magnífica, se o meu público é um público mais humilde ou mais simples, eu tenho que adequar. Senão, eu não estabeleço a comunicação. Por outro lado, então, vamos mudar de local. Vamos agora lá para o lado do receptor. O receptor só vai decodificar a mensagem se ele dominar aquele código que está sendo utilizado. O código aí pode ser de várias formas. Acredito que vocês conheçam a Joyce. A Joyce é aquela. Eu ia falar menina, mas quando eu falo menina, eu fico até com medo de falar, porque a Joyce está fazendo doutorado na UFRJ, doutorado em genética, quer dizer, até eu fico arrepiado de ouvir falar o que ela está fazendo lá. Mas a Joyce teve uma passagem muito interessante. Ela passou num ano novo, que foi do ano retrasado, em frente à igreja, e estava vendo o culto da virada. Ela se sentiu atraída, entrou e se sentiu maravilhosamente bem lá dentro, apesar de não entender nada do que estava acontecendo. E aí depois ela voltou, assistiu ao culto, e aí começou toda a história. Me colocaram próximo a ela para poder ajudar, e eu comecei a ajudá-la em dar explicações do culto, dos louvores. Ela tinha muita dúvida nos louvores e o que os louvores estavam querendo dizer, e aí eu fui passando essa informação para ela, porque ela fala inglês, porque o Quênia é um país que foi dominado pela Inglaterra, então todos eles falam inglês. E aí houve a possibilidade de eu dar ajuda, e até agora, amanhã eu tenho aula com ela, né? E ela está evoluindo magnificamente bem. Por quê? Porque ela está assimilando o código de um outro idioma. Agora, quando a gente faz oração, né, todo final de aula, é uma curiosidade, a gente tem uma oração, né? A princípio eu fazia oração em português, depois fiz em inglês, aí ela começou a fazer em inglês, aí fez em português, aí eu disse, agora hoje você vai fazer a sua oração na sua língua de origem, que ela me falou que é o cucuio. Imaginem o que é isso, né? E aí ela fez a oração. Foi realmente de uma profundidade incrível. Você ouviu uma oração que você não está entendendo absolutamente nada, mas você sabia que Deus está recebendo, que está entendendo. Então, esse à parte, né? Essa digressão rapidinha aí na sequência do que a gente está analisando, é para mostrar que só há entendimento. A mensagem só cumpre a sua função se houver um conhecimento das duas partes, transmissor e receptor. E eu usei aí o exagero maior, né, de idiomas totalmente diferentes. Mas muitas vezes o uso de uma linguagem não tão adequada, não tão apropriada, vai fazer com que o receptor não consiga decodificar, né? Pega uma explicação técnica de um médico, né? Quando a gente vai num médico, ele faz uma série de exames e aí ele sai dando aquela explicação toda que a gente diz, ou eu morri, ou então eu não sei o que eu tenho, né? Mas é tanta palavra complicada que a gente não entende. Bom, então isso daí é o primeiro ponto que nós temos, né, da teoria da comunicação. Lembrando, a mensagem tem que ser clara, direta, objetiva. E muito cuidado com isso. Eu não aguento que eu tenho sempre as histórias para contar, porque eu acho que elas ilustram muito bem.
Não sei se vocês vão ser dessa época, acho que talvez tenham ouvido falar. Antes da época, dessa era do celular, né, o celular já como extensão do nosso corpo, havia um dispositivo chamado Teletrim. Se alguém souber, depois me diz. O Teletrim era uma pecinha, era um dispositivozinho que você entrava em contato com uma central, mandava uma mensagem e essa mensagem ela era transmitida a quem você queria informar. E houve várias situações que foram inclusive publicadas depois em jornais e revistas, mas teve uma que ficou muito marcada. Um rapaz saiu pela primeira vez sozinho, foi passar um final de semana fora, parece que em Cabo Frio, e levou o seu Teletrim, né? Era um meio de comunicação. Lembrem que não havia celular ainda. E aí ele estava na praia, se maravilhando lá com o sol, com a água, com tudo aquilo, e de repente o Teletrim toca e vem uma mensagem: volte logo, mamãe está morrendo. E foi um desespero, o camarada não sabia o que fazer, pegou as coisas, voltou. Quando chegou de volta em casa, estava a mãe sentada vendo televisão. O que que houve, meu filho? O que que está apavorado? Mamãe, você me manda uma mensagem, mamãe está morrendo? Não, meu filho, eu mandei a mensagem, volte logo, mamãe está morrendo de saudade. E isso aconteceu por quê? Falha na comunicação. Essa falha na comunicação do Teletrim, eu estou dando exemplos pesados, exemplos muito marcados, para dizer para vocês que isso acontece nos dias de hoje, em mensagens mal elaboradas pelo emissor. Aí foi a tecnologia que interferiu, mas existem situações que o emissor usa uma palavra trocada, usa uma pontuação errada, né? Nós não vamos ter a oportunidade, eu até conversei hoje com a pastora Sandra, a estruturação da língua portuguesa é enorme, né? É por isso que a língua portuguesa é uma das mais complexas e difíceis do mundo, né? Poucas estão na frente dela. Mas nós não temos tempo, não temos possibilidade de trabalhar com muitos detalhes. Acentuação, nós não vamos trabalhar. Pontuação, nós não vamos poder trabalhar. Mas alguma coisa vai lembrar, né? Não sei se vocês conhecem aquele texto, né, que vai dizer, se fosse escrito, né, eu vou falar pausadamente, mas se ele tivesse escrito, seria: se a mulher soubesse a importância que tem, o homem andaria de quatro à sua procura. Se pegasse esse texto para vocês utilizarem a vírgula, eu tenho certeza que as mulheres colocariam: se a mulher soubesse a importância que tem, vírgula, o homem andaria de quatro à sua procura. Mas se houver algum varão aí no grupo, vai escrever, vai pontuar da seguinte maneira: se a mulher soubesse a importância que tem o homem, vírgula, andaria de quatro à sua procura. Então, a importância da vírgula, né, existem textos muito curiosos, porque vão fazer com que o camarada que era inocente foi condenado, ou que era culpado foi inocentado, por causa do uso de uma vírgula apenas. É importante que a gente saiba disso, mas a vírgula a gente só vai de vez em quando comentar. E ainda tem aquele que me diz: não, a vírgula é fácil de usar porque é quando a gente respira. E aí isso me dá medo, porque ou ele corre o risco de ter uma taquicardia, porque numa sequência ele pode ter várias vírgulas, ou então morrer sufocado, porque às vezes tem um período longo que não requer vírgula, porque a vírgula, assim como a pontuação, ela obedece aos princípios sintáticos. O que é princípio sintático? A relação das palavras umas com as outras. Esse textinho que a gente brincou com ele agora é tranquilo, são duas orações. Uma oração subordinada,
adverbial condicional e uma oração principal, que toda subordinada tem uma principal. Não se apavorem, não vou dar gramática para vocês nesse nível, tá? Mas, como a ordem é oração principal primeiro e depois a subordinada, e essa está invertida, porque começa com C, tem que ter uma vírgula para separar. Então, não é questão de respiração, é questão de estrutura sintática. Estou falando muito, mas vamos lá. E o interessante é que não dá para vocês me interromperem para eu poder minimizar um pouquinho, mas espero que estejam acompanhando. E depois, no finalzinho, aí vocês vão falar, e vocês vão às forras. Vamos lá. Segundo item, língua e linguagem. Será que é a mesma coisa? Será que língua e linguagem tem... linguagem é uma língua mais popular, Não, linguagem tem suas características e a língua tem as suas características. A língua é um organismo estruturado, cheio de regras, ele tem uma gramática estruturante. Então a linguagem não tem a gramática estruturante? Tem a gramática estruturante, porque ela está presa à língua. Mas a linguagem, ela tem características mais informais. Eu posso utilizar uma flexibilidade melhor do vocabulário, eu posso usar até determinadas palavras que, dependendo do grau de intimidade, eu posso utilizá-las ali no meu texto, mas volto a chamar a atenção para um detalhe. A linguagem, ela é mais amena e ela tem características específicas. Mas, dentro de um texto escrito, a linguagem tem as mesmas funções de perpetuação de uma ideia, de caracterização de um contexto e de elementos da comunicação. É bastante tradicional, né? Aqueles exemplos de que lá no sul eles chupam bergamota, que nós chupamos tangerina, lá em Minas eles chupam mexerica, e todo mundo está com a mesma fruta na mão, né? Aí vem aquele pessoal lá do Nordeste que come jerimum com jabá, a gente já come carne seca com abóbora, e isso aí são características regionais. Aí eu preciso fazer uma carta de oração que eu vou enviar para uma comunidade, ou para uma entidade, ou para, enfim, alguém que está lá no Nordeste. Se eu tiver que usar algum termo que seja característico da linguagem do carioquês, né, eu tenho que tomar cuidado para não confundir a mensagem que vai ser transmitida e não atrapalhar a decodificação do meu receptor. Então, lembrando, língua e linguagem são coisas diferentes. Sim, a língua, ela é uma estrutura grandiosa, com regras seríssimas, com um vocabulário que aí envolve a semântica, e aí a gente tem que tomar um cuidado. Vou brincar com vocês mais uma vez. Tem um texto que vai dizer o seguinte: um navio americano entrava na Baía de Guanabara um navio brasileiro. Vocês não podem perguntar, mas alguém já passou pela cabeça. Vai botar vírgula onde? Em lugar nenhum, não tem vírgula. Nós não estamos trabalhando mais com pontuação. Estamos exemplificando semântica. O que é semântica? Significado. Aquilo que significa. Acredito que, a menos que alguém já conheça o texto, mas acredito que vocês não tenham entendido muito bem, porque um navio americano entrava na Baía de Guanabara, um navio brasileiro, só que entrava não é o pretérito imperfeito do verbo entrar, né? Ele entrava, ele é o verbo no presente do verbo entravar, bloquear, atrapalhar. Então, olha só, eu estou utilizando uma palavra
que é uma palavra, não é muito usada por nós aqui. Mas talvez no norte, no nordeste, ou talvez no sul, não sei, na linguagem deles, essa palavra seja muito comum. Puxa vida, eu ia passar para tal lugar, mas entravaram a rua, entravaram a estrada, né? Isso aí seria normal lá. É a questão do vocabulário, da semântica, que vai ser direcionada pela linguagem local, pela linguagem daquele local. E vocês têm que lembrar que o missionário, por sua natureza, por sua função, por sua, enfim, por tudo que envolve, né, a função do missionário, ele não vai ficar aqui, né, quem mora aqui na Ilha do Governador, na beira da praia da Bica, né? A gente vai ter que ir para outros locais distantes e nós vamos ter que entender essa comunicação, seja ela escrita, seja ela oral. Deixa eu respirar um pouquinho para a gente poder seguir. Podia até pegar lá. Bom, então, língua e linguagem, acredito que tenha ficado bem claro para todos, né? Mas vou deixar uma pergunta para vocês responderem depois. Apesar de que eu já soube que alguém aí faz Libras, né? Então, essa pessoa vai dar até a explicação depois numa boa. Mas eu pergunto a vocês aí, não é para responder, é para pensar e depois, na hora da gente interagir, vocês me trazerem essa resposta. A, a, Olha, quase que eu falo besteira. As Libras, elas podem ser consideradas língua ou linguagem? Ponto. Pergunta feita, pensem e depois me falem sobre isso. Vamos seguir? Linguagem verbal e não verbal. Se alguém for fazer concurso público, se for fazer Enem, se for fazer algum concurso de alguma ordem que entre língua portuguesa, não tenha dúvida que na parte de língua portuguesa vai cair uma questãozinha sobre sobre língua oral. Desculpem aí. Linguagem oral e linguagem não verbal. Desculpem, eu preciso molhar a garganta. Obrigado. Ora, linguagem verbal, não já está dizendo, é toda a linguagem que envolve a palavra, né? Seja na língua que for, né? No inglês, no português, até lá no cucuio, envolveu a palavra, é uma comunicação, uma linguagem verbal. E a não verbal é aquela que envolve ícones, gravuras, sons, fotografias, enfim, situações nesse nível que não estabeleçam exatamente o verbo. Mas aí vem a dúvida, e eu tenho essa disciplina lá na universidade, e vem muito aluno perguntando, porque lá há uma situação em que, num determinado jardim, existe uma placa em que está escrito: não pise na grama. Vocês já sabem, já pensaram aí, isso é uma linguagem verbal. No outro canto do mesmo jardim, existe uma placa em que nós temos um pé e um X vermelho no meio. E aí, nós entendemos que essa placa está dizendo que não pise na grama. Da mesma forma. E aí o aluno, muitas vezes, acha que porque o pé com o X no meio quer dizer não pise na grama, ou não pise na grama passou a ser uma linguagem verbal. Ele diz, professor, não entendo. Por que é linguagem não verbal se ele está dizendo não pise na grama? Sim, mas não está escrito não pise na grama e ninguém falou não pise na grama. Só falou, olha ali, ó. E aí você vê aquele pé com X, você entende aquela mensagem. É o mesmo caso, né? Passou, se bem que hoje em dia é até complicado, mas vamos deixar isso de lado, vamos deixar isso quieto. Mas passou diante de um banheiro e tem lá
a luva e a sombrinha, né? E aí a gente já imagina, banheiro feminino, né? Tem lá do outro a bengalazinha e a cartola, banheiro masculino. Essas imagens transmitem uma mensagem que o receptor decodifica e já sabe entender aquele código, tá? Mas não tem palavras diretas ali, né? Tem um símbolo que vai indicar isso. Bom, seguindo, espero que todos estejam ainda acordados e acompanhando e raciocinando naquilo que a gente está falando. Com certeza. Que bom. Língua e linguagem já foi, linguagem verbal e não verbal, eu acho que já ficou bem relembrado aí. Vamos ver, então, a língua como um registro formal de regras e códigos. Mais adiante, eu até falei hoje com a pastora Sandra, depois eu vou colocar uma bibliografia para vocês, se alguém quiser se aprofundar, quiser ir mais além, são 2 livros, não são tão atuais não, são de 2007, parece, 2007, 2008, mas são muito interessantes. E eu gosto muito da maneira, aquele caso, da maneira como a mensagem é escrita. E ele começa lá na hora que vai falar sobre esse ponto que eu estou começando a falar com vocês, ele vai dizer o seguinte: não adianta reclamar. Aliás, nós estamos numa semana sem poder reclamar nem murmurar. Não adianta reclamar, não adianta bater o pé se você pretende escrever qualquer mensagem, você vai ter que dar atenção à gramática e à estrutura linguística. Não tem outra forma. Aí os mais atualizados vão dizer: João, você conhece o chat GPT? Conheço, né? Vamos deixar ele de lado, porque senão ele vai roubar a minha função aí. O chat GPT realmente está fabuloso, está compondo textos maravilhosos, mas nem todos nós podemos utilizar o chat GPT. Vamos lá. Seguinte, isso aí é um detalhe. Bom, então, como estava falando, a língua, a língua formal, principalmente, ela é carregadíssima de regras e de detalhes que a gente não pode desprezar. Eu fiz uma seleção depois, na sequência das nossas aulas, eu fiz uma sequência e eu vou puxar orelha, inclusive, de alguns pastores. Olha só, olha a ousadia. A Leila me catucou aqui atrás. Olha a ousadia. Porque existem expressões que dão exatamente o oposto daquilo que a gente está falando. E no dia a dia, a gente ouve as pessoas falando trocado. Logicamente, estou brincando, estou fazendo uma colocação aqui até um pouco jocosa, mas se nós estamos trabalhando com pureza da língua e pureza da comunicação, a gente vai falar sim. Uma expressão que o pessoal volta e meia comete erro é a expressão ao encontro de e de encontro a. As bênçãos de Deus vão de encontro a quem está orando e seguindo as suas determinações. Gente, se vai de encontro, vai jogar o cara no chão, vai chocar com ele, ela vai ao encontro. Então, são determinados detalhes mínimos que a língua portuguesa nos obriga a trabalhar, que muda totalmente o significado daquilo que a gente está trabalhando, que a gente está transmitindo. E aí, não quero assustar ninguém, não, tá? Por favor. Mas nós vamos ver muitos casos, inclusive engraçados, de uso da língua portuguesa, né? Outra coisa, já que a gente está falando sobre isso aí, deu uma paradinha para comentar esses casos, né? Aquela criança é agitada desde o útero materno. E por acaso existe útero que não seja materno? Olha a redundância, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse vocabulário. E quem é que fala isso? Quem é que
organiza essa questão é exatamente a gramática, né? Que nós muitas vezes, detesto gramática. Sim, mas eu falo a língua portuguesa. Posso até detestar, mas o que eu vou ter que conviver com ela, não tenha a menor dúvida. Vamos lá. Linguagem escrita e linguagem falada. Eu acho que nós já comentamos bastante a respeito disso, dessa diferença. Só um minutinho. Vê a hora ali. Tá. Então ainda temos bastante tempo. A linguagem escrita, ela perpetua aquelas ideias, né? Aí nós temos, né, as maravilhas dos... Oh, meu Deus, faltou a palavra agora lá do Mar Morto. Rolos do Mar Morto. Oi? Isso, Rolos. rolo do Mar Morto, né? Então, quer dizer, perpetuando uma, uma, uma ideia, perpetuando uma informação e perpetuando uma realidade, né? Através exatamente dessa língua escrita. E a língua falada, ela, como nós também ouvimos com frequência, o vento, né, leva muitas vezes aquilo que é falado. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e diferenciar a importância e o rigor da língua escrita e da língua falada. E aí, qual é a função da linguagem? A função social. Muitas vezes, pela maneira como a pessoa fala, nós ousamos fazer uma análise ou determinar, talvez, um entendimento a respeito daquela pessoa. Essa pessoa estudou muito, essa pessoa não estudou muito, essa pessoa vem de uma origem mais elaborada, vem de uma origem mais simples. Enfim, a função social da linguagem ela é muito forte. Inclusive, para isso, muitas empresas fazem aquelas famosas entrevistas com os candidatos a determinadas funções. E muitas vezes, um candidato que tem um bom desempenho técnico para aquilo que ele está sendo contratado, ou para aquilo que ele está tentando, né, se enquadrar, muitas vezes, pela sua forma de linguagem, ele é excluído daquela possibilidade. Por quê? Porque retrata determinados princípios que aquela empresa talvez não aceite, ou não adote, ou não pretenda que tenha funcionários com aquelas características. Então, lembrando, a função social da linguagem, ela vai não só se apresentar na linguagem oral, mas ela vai se apresentar principalmente na linguagem escrita, na forma de comunicação escrita, que é o nosso ponto principal. Tá? Eu quero deixar muito claro que com toda essa volta, né, aconteceu aqui aquela passagem de 40 anos no deserto para chegar no ponto que em uma semana daria para chegar lá. Eu passei ao redor de todo esse conteúdo para a gente poder trazer para a nossa memória a importância do que é um texto escrito, a importância do que vai na mensagem que está ali escrita. Né? Já vimos o teletrim, já vimos o uso da palavra, já vimos o uso da vírgula, enfim, tudo isso. Tudo isso é um conjunto para que nós venhamos a trabalhar com o texto, a produção escrita da melhor forma possível. Eu acho que até aqui é o que eu teria como um momento inicial de apresentação de algum conteúdo. Eu vou querer agora que a coisa se inverta um pouquinho, que vocês também participem. Eu sei que há uma questão do microfone aberto, que aí a pastora Sandra já me
fez a observação de que não pode abrir direto os microfones, da microfonia e tal, mas eu gostaria que vocês tivessem agora um pouco de participação, uma interação participativa a partir de agora. E todas as outras dúvidas que vocês tiverem, que a gente possa trazer. Não adianta fazer aquela mãozinha, porque eu não vou ver. Então, eu preciso agora da pastora Sandra, mais uma vez, para poder controlar esse momento e que a gente possa passar. Só uma pergunta, pastora. A interação participativa, vão aparecer todas as questões ao mesmo tempo ou uma de cada vez? Todas ao mesmo tempo, já estão projetadas. Então, ótimo, sem problema. Só um minutinho. Um golinho de água a mais. Eu tinha feito uma pergunta lá no meio. Quem é que sabe me responder? Libras é língua ou linguagem? Arriscando, eu acho que é língua. Quem está falando? Renata. Oi, Renata. Você acha que é língua? Mas alguém acha coisa diferente? Não, ninguém falou nada. Se alguém quiser falar, abre o microfone. Cristina, para falar tem que abrir o microfone. Para mim é linguagem. Para você é linguagem. Vou perguntar para a Renata. Tem mais alguém? Não, é língua. Errado. Renata, Cristina, né? Renata, você acha que é língua, titubeou, mas falou língua. Por quê? Olha, isso eu arrisquei, tá? Mas, assim, por ser eu não vou saber explicar muito bem, mas é uma das formas de comunicação. Eu não sei te explicar muito bem. Tá, tudo bem. Sem problema. E foi a Cristina, né, que falou da linguagem. Por que você falou a linguagem? Não é linguagem, não, é língua, porque ela é como se faz uma língua. Normalmente, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente sabe o português e sabe Libras, você já sabe 2 idiomas. A Libras é um idioma também. Tudo bem, exatamente. Eu lembrei disso. Por quê? Porque o sistema de Libras ele é cheio de regras e de determinações internas. E qual foi o conceito que nós vimos de língua que diferenciaria da linguagem? A língua é um conjunto de situações que apresenta regras, rigor gramatical, todo um envolvimento, né, estrutural. Então, por isso, Libras é uma língua e não uma linguagem. Eu fiz questão de colocar isso naquele momento e trazer aqui e questionar vocês mesmo, para a gente poder refletir sobre isso. Por que é língua, por que é linguagem? Né? Que em outros momentos a gente vai ter outras dúvidas também com relação a isso. Muito bom, mas pela participação e pela conclusão que a gente chegou aí, está excelente. Agora, eu gostaria que vocês me definissem dado, informação e conhecimento. Quem quiser falar, não tenham medo de errar, por favor. É através do erro que nós aprendemos. Eu acho que dado eu estou meio na dúvida, mas eu acho que dado... Gente, deixa eu só dar uma orientação. A Renata e a Cristina conhecem o irmão João, a Letícia não. Letícia, o irmão João, ele tem uma grande deficiência visual, então ele não consegue ver algumas coisas. Então, quando alguém for falar, por favor, se identifique, diga seu nome. Renata, tá. Cristina, Letícia, que aí o professor sabe quem está falando, tá bom? Tá, joia. Tá? E quando terminar de falar, não esqueça de fechar o microfone, ok? Tá bom. Então, Cristina, pode falar. Eu acho que dado
é tudo aquilo que a gente... É como se fosse uma informação, mas que você escrevesse, é uma coisa mais detalhada. A informação seria mais ou menos a mesma coisa. E o conhecimento, eu acho que ele tanto pode ser pelo estudo, como pode ser pela experiência da pessoa. Acho que seria mais ou menos isso. Mas no final, eu acho que os três se definem. Vamos lá. Eu tô abusando da capacidade de vocês de propósito, fazer pensar naquilo que está falando, e o importante não é o acertar ou errar, é fazer a conexão do discurso, a conexão do texto, que no caso aqui nosso é oral. Mas se estivesse sendo escrito, se vocês estivessem fazendo uma avaliação escrita, vocês estariam colocando essas ideias. Vamos lá, Letícia, você quase não falou ainda. O que você acha que é o dado, a informação e o conhecimento? Eu acredito que dado seja algo comprovado, um conhecimento que eu tenho comprovação, por exemplo, uma comprovação científica, é um dado científico. Informação é aquilo que eu ouvi de alguém, porém não é algo certo. E conhecimento é aquilo que eu aprendi, que vem de algum conhecimento pessoal meu, como, por exemplo, essa aula, estou adquirindo conhecimento. Tudo bem. Mas ao longo da aula, eu passei vários dados. Eu passei que a escrita começou há 3.500 anos, aproximadamente antes de Cristo. Olha só, isso aí é um dado. Tô complicando a vida de vocês, não estou, não? Renata sumiu. Aí eu vou falar que sumi de propósito. Então vamos lá, gente, vamos minimizar essa angústia. Olha só, dado é um registro. 3.500 anos antes de Cristo é um dado. O que eu faço com esse dado? Nada. Eu apenas estou com ele aqui, tem essa informação. Tá? Eu tenho X reais na minha conta no banco. Isso aí é um dado. Eu abro lá o meu extrato, eu tenho aquele dado lá, aquele valor. No momento em que eu começo a relacionar esse dado com outros dados, eu passo a ter uma informação. Então, quando eu pego que 3.500 anos antes de Cristo deu início à escrita, mas que não é a escrita como nós temos hoje, foi a escrita cuneiforme, que essa escrita foi moldada, foi estabelecida em placas de argila e que eram feitas com estiletes de madeira ou de metal, eu adicionei mais dados e a relação entre os dados me deu uma informação. Porque, não sei se vocês observaram, eu estava aqui, eu estava querendo me conter até para não ser desagradável, mas era legal que você falaram, não, dado é uma informação que tem o conhecimento. Então, quer dizer, a gente misturou todos os conceitos. Então, vamos voltar. Dado é um registro, ponto. É aquilo que foi observado. A informação é a relação desses registros. Então, eu tenho vários registros que são relacionáveis entre si. E, a partir daí, quando interiorizo aquela informação e eu passo a utilizar aquilo didaticamente ou praticamente, eu passo a ter, portanto, um conhecimento. Então, lembrando, esses 3 elementos para a prática da comunicação escrita são de uma base importantíssima. Por quê? Porque na hora que eu tenho um dado, eu posso fazer um relacionamento com outros dados para ter um conhecimento a ser transmitido. Por que eu faço uma comunicação escrita?
para transmitir alguma coisa, ou transmitir através de um relatório, ou transmitir um desejo através de uma carta, ou transmitir um conhecimento através de uma pesquisa. Então, observem a importância desses conceitos. Tá? Dado. Dado é uma informação? Não, dado não é ainda informação. Dado só vai ser informação quando eu relacionar a outros dados. Que quando eu assimilar e entender e utilizar essa informação, eu passo a ter, então, o conhecimento. Por que eu estou podendo aqui falar com vocês sobre linguagem, língua, sobre escrita, sobre fala, sobre todo esse processo? Porque lá atrás, em algum momento, eu peguei os dados que me falavam, me mostravam essa ideia, depois eu relacionei, trabalhei, adquiri o conhecimento e agora eu transmito ao emissor. Está vendo como é simples? Né? Simples, mas é complexo também, ao mesmo tempo. O conhecimento também pode ser também uma coisa vivida, né? Sim, ele também pode ser uma coisa vivida ou vivenciada, né? Que seria... No caso, seria uma experiência de vida. Seria uma experiência de vida que vai trazer o conhecimento. Tudo bem, de qualquer forma, você passou por uma informação. Você viveu uma informação ali, que era o relacionamento, era o entrosamento de vários dados para aquela situação. Ô, pastor, então todo conhecimento, aqui é Letícia, todo conhecimento, para ser considerado conhecimento, tem que haver interiorização. Tem que haver interiorização, senão não é conhecimento. Aquilo que você faz com a sua experiência de vida, com o seu estudo, com a sua dedicação, com tudo isso, que mostra o conhecimento que você tem, seja ele específico ou não específico, mas ele passou por um momento de trabalhar aquilo dentro de você, de interiorizar. Por isso é que a gente estuda. Tenho certeza, por mais que eu esteja falando, por mais que o horário às vezes não seja tão agradável, por mais que a aula expositiva canse um pouco, mas vocês, quando terminarem daqui, desse contato nosso, vocês vão ter alguma coisa a mais que talvez não tivessem pensado, que talvez não tivessem sido despertados para isso, mas vão ter alguma coisa a mais para levar adiante. Talvez alguém chegue lá para... Vou aqui brincar mais uma vez. Talvez a Renata chegue lá para o pastor Adelso e fale: escuta, vou te contar, você fala... Eu até esqueci o termo, fui brincar. Você fala... oh, meu Deus! Ao encontro de ou de encontro a. E aí eu vou fazer uma observação. O pastor Adelson fala ao encontro de certinho, não peguei um trocado dele ainda até hoje, mas tudo bem, isso aí é uma parte de brincadeira. E ele está ouvindo, tá, professor? Então, que bom, é bom que ele esteja ouvindo, porque eu já estou fazendo elogio de corpo presente. Mas esse tipo de coisa nós temos... Oi, desculpa. Não, que ótimo, muito boa. Eu estou aqui tendo liberdade, né, de fazer esse tipo de colocação, esse tipo de brincadeira, porque ele não vai como uma crítica ou como uma situação qualquer que seja de depreciação. Não, a gente está trabalhando e eu estou aqui, me autorizaram a falar sobre língua portuguesa. Jamais falaria isso em outro contexto, mas num contexto em que eu estou sendo o representante da língua portuguesa para trazer um conhecimento, eu me permito essa brincadeira, e é uma brincadeira que, de alguma forma, chama a atenção para um detalhe, é um detalhe de comunicação. Né? E nós permitimos também, professor, fica à vontade. Estamos adquirindo conhecimento. Exatamente, olha, o conhecimento, por isso que eu falei, que vai ser transmitido para outros. Porque a gente só pode transmitir o conhecimento que nós adquirimos. Né? É um negócio interessante, é uma discussão interessante.
Vamos. Professor João, Oi. eu sei que tem as outras perguntas ainda, mas pegando um gancho aí no exemplo que o senhor deu, de como às vezes a gente troca um pouquinho, fala equivocado algumas coisas, o senhor poderia falar rapidamente, dar a dica do a nível e em nível? Ah, sim, tudo bem. Primeiro que essa expressão nível já é por si só errada, tá? Porque o que é nível? Eu vou à praia, a maré está cheia, o nível da maré está em determinada posição, tá? Determinada situação. Agora, quando eu digo a nível de língua portuguesa, onde é que está a altura da língua portuguesa? Então, nível não tem. Em nível também, então, a expressão a nível de, em nível de, ou por nível de, já está errado por si só. A origem dela já é uma origem errada. Não devemos empregar esse tipo de expressão. Tá? Aí a gente vai falar sempre, né? Deixa eu tentar lembrar um exemplo aqui. Não vai dar para ver outro exemplo aqui no momento. A nível de explicação, em nível de qualquer forma, né? Essa é a palavra nível, volto àquela questão do entravava, né? Do entrava na Baía de Guanabara. Entrava é a questão do significado. A palavra nível é a questão do significado da palavra nível. Tá? Não existe nível de aula, não existe nível de nada nesse sentido. A expressão é popular. Não sei se ajudei ou se compliquei. E qual palavra usaria no lugar disso? Com relação a nível de missões, com relação a missões. Porque missões não têm nível, mas tem uma referência. Tá? Nós vamos até encontrar autores que vão diferenciar nível D em nível D, mas, de qualquer maneira, estamos trabalhando com uma expressão popular que não corresponde perfeitamente ao significado, à semântica da palavra. Letícia levantou a mão, pode falar. Ô, professor, então, eu tô aprendendo a língua espanhol agora, porque tô no portunhol ainda. E eu tô vivendo eu não sei se eu vou dizer a palavra certa, mas é uma crise de línguas. Porque eu até me fiz hoje essa pergunta na hora que eu estava estudando mais cedo com dois alunos até do ensino fundamental, que por sinal era aula de português. E o que acontece? Por que às vezes o que significa para mim uma palavra, para outro ela tem um sentido e uma forma de escrever e falar totalmente diferente, sendo que é a mesma palavra ou o mesmo sentido? Você está falando isso em termos de idiomas? Até no português mesmo. Por exemplo, eu tenho o meu pai, que ele é gaúcho. E a gente tem essas divergências de palavras. E isso para mim tá um pouco confuso. Porque eu tô assim, a palavra, ela é fono, né? Seria, por exemplo, eu aprendo os símbolos pelos sons que elas transmitem, não é isso? Isso, tá. E como que eu faço. Como que eu faço essa junção de uma forma geral? Por exemplo, porque, igual o senhor falou, essa informação, como que eu trago essa informação
das línguas, das formas de escrever e dos sentidos para uma realidade. Porque toda vez, então, que eu for falar, eu tenho que tentar entrar sempre no contexto de como o outro entende? Sim, com certeza, senão ele não vai receber a sua mensagem. Deixa eu te contar uma experiência da semana passada que eu tive com a Joyce. Eu já falei da Joyce em algum momento aí, que ela é queniana, ela está estudando português comigo, está aprendendo e está sendo assim maravilhada com. E eu estou maravilhado com o desempenho e a evolução dela. Mas tem determinados momentos que chega a ser engraçado, porque aí é o que a língua portuguesa faz. Houve uma aula em que eu falei sobre o entorno da gente. Nós estávamos numa sala de aula, então tinha janela, porta, parede, chão, e aí nós fomos fazendo frases com essas palavras. Ficou marcada a palavra porta. Na aula da semana passada, o contexto já era outro, porque era descrevendo ambientes. E eu levei uma fotografia de uma sala em que na porta da sala tinha um porta-guarda-chuva. Porta guarda-chuva, porta de entrada. Ah, endoidei a menina, porque ela começou a entender que era a porta da entrada, mas na porta da entrada havia um porta guarda-chuva. E aí eu falei, disse, olha, tem porta guarda-chuva, porta-luvas, porta-copo, porta guardanapo. E aí tive que fazer toda uma estruturação de contextualização. A palavra porta é a mesma, é o mesmo som, é a mesma escrita, mas o significado, aí entra a semântica, são totalmente diferentes. Porta, do verbo portar, caber, firmar, segurar, e porta é elemento que divide os ambientes. Então, isso aí é a questão do vocabulário, Letícia. É a questão de você ter o domínio do vocabulário para aquele contexto e saber que esse vocabulário, naquele contexto, vai ser decodificado pelo seu emissor, pelo seu receptor. Eu não sei se eu te ajudei ou se eu te compliquei. Não me ajudou, sim. Eu até comecei compartilhar com algumas irmãs que falam outra língua, uma rotina que eu elaborei. E para mim conseguir comunicar com elas, como eu ainda não conheço o espanhol como deveria, eu escrevo no português e traduzo com o Google Tradutor espanhol. Mas eu fiquei hoje pensando, falei assim, mas será que é o mesmo significado que é para mim? A tradução tá fazendo. Será que é correto? Eu até depois vou mandar mensagem para a pastora Sandra, mas eu fiquei, é possível ou não? Olha, volto a dizer que depende do contexto. Pode ser que seja o mesmo significado ou não. Eu não sei se eu entendi direito a sua dúvida. Se você puder até repetir a sua dúvida, eu te agradeço. Por exemplo, eu ainda não sou fluente numa língua, mas eu Ah, quero transmitir um conhecimento. ah, O que eu estou fazendo para minimizar as divergências de complicações na hora de falar? Eu escrevo cuidadosamente, preocupando com a língua portuguesa, o sentido que eu quero passar, e traduzo em espanhol, porém usando o Google Tradutor. é um recurso, mas eu acho, lógico, né? É difícil até da gente estabelecer um parâmetro para isso. Você usar o Google Tradutor para você se comunicar é um tempo incrível, né? Porque a comunicação oral ela é rápida, a escrita ela é mais demorada, tudo bem. Mas é um recurso. Mas a grande verdade é que você aprendendo, né, estudando um novo idioma, uma nova língua, você vai ter que dar o tempo necessário ou a necessidade necessária. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa vai para um país estrangeiro, vai trabalhar, vai estudar, e que lá ele tem que se virar com aquela língua, ele aprende rapidinho. Em 3 meses ele está falando alguma coisa. Volto a citar a Joyce. A Joyce já não fala só obrigado, né, como o pessoal falou lá do espanhol. Ela, além, já fala várias coisas, já cumprimenta, já conversa, já pergunta, já fala, já responde. Por quê?
aos poucos, ela já está há 2 anos aqui, agora que ela está tendo aula sistemática de português, porque lá no trabalho dela ela só fala em inglês, e aí vai adquirindo, vai aumentando o vocabulário e a estruturação da língua. Então, Eu entendi, entendi. Às vezes a prática desenvolve até mais a questão do sem que. dúvida, Só sem dúvida. uma participação aqui. É, no caso do Google Tradutor, ele ajuda no momento de uma tradução inicial, mas nem sempre ele é 100% confiável. Primeiro, porque existem vários tipos de espanhóis para você traduzir. Os espanhóis, embora seja um idioma, ele tem diferenças dependendo do lugar. O espanhol da Espanha é diferente, o do Chile é diferente, da Argentina é diferente, do México é diferente, do Peru é diferente. E um dos problemas que tem no Google Tradutor é que, às vezes não, o Google Tradutor, ele não traduz sentido, ele traduz a palavra literalmente. Então, aí, nessa hora da tradução literal da palavra, é que o sentido se perde. Exato. Então, é por isso É isso que eu fiquei preocupado. por isso que é importante a gente, assim, aprender o idioma, desenvolver um pouco o vocabulário, o entendimento do pensamento do lugar onde a gente vai utilizar aquele tipo de espanhol para o sentido ficar correto. Porque o Google ele vai traduzir, mas ele vai traduzir a palavra literalmente, ele não traduz sentido. E aí é quando a gente precisa entrar para fazer as correções na hora da tradução, né? Eu tenho um exemplo, é bem fresco. Ontem, inclusive, eu tive que corrigir antes de enviar. Porque, assim, eu coloquei, os amo em Cristo Jesus. E aí, quando eu boto no tradutor, ele bota amo a ti. E aí, o sentido, eu estou falando para uma pessoa, e eu não estou falando para várias pessoas. E aí, quando é para várias pessoas, deveria ser os teles. E aí, eu peguei e corrigi na hora ali, porque vi, né? Porque às vezes você vai correndo, mas isso é muito importante, porque dá uma outra conotação. Te amo. É como se eu estivesse falando te amo, mas eu estava falando os amo. Amo vocês. E aí ele não falou eles. Ele falou amo a ti. Exato. Gente, eu perdi aqui a minha tela e eu não sei qual é a próxima interação que eu tenho aí. Vocês que estão com a tela aberta. Exemplifique linguagem não verbal. Ah, tá. Quem é que me dá um. Daí é rapidinho. Quem é que me dá uma linguagem não verbal que a gente vê aí no dia a dia? Uma cara feia? Sim, mas aí ela diria o quê? Ela tem que ter, ela tem que ter uma mensagem. Numa conversa, a pessoa fica calada e faz uma expressão com o rosto, uma cara feia, uma cara alegre, seria isso? Tá, seria isso. No dia a dia, quem é que dirige? Aí, todo mundo dirige, todo mundo é motorista. Eu dirijo. Então, Sim. uma mensagem não verbal aí que tem que estar atenta. Sinalização? A sinalização de trânsito, né? As placas de trânsito, de um modo geral, elas não são utilizadas com palavras, elas são símbolos que dizem proibido estacionar, proibido ultrapassar pela direita ou alguma coisa assim, mas todas essas informações elas estão em imagens. E aí eu pergunto, por que essas placas de trânsito estão com imagens e não com palavras? Tan, 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 tan. Para que ela é igual, no caso da música, é universal, para que todas as pessoas consigam compreender, mesmo que não falem a mesma língua? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Ela é universal, tá? Excelente a sua colocação. E aí qualquer pessoa pode entender. Mas, além disso,
existe um outro ponto extremamente importante para que as placas de trânsito sejam não verbais. Você entende mais rápido. Entende mais rápido, você assimila a mensagem muito mais rápido. Você bateu o olho naquela placa, já viu que aquilo ali é contramão. Se ele tivesse que parar para ver, já imaginou eu dirigindo, né? Ter que ler lá contramão até eu dirigir, já é uma coisa absurda, mas até eu ler o contramão já era, né? Já acabou. Não tem mais como. Então, esses recursos todos, eles têm um porquê. Nada desses recursos é à toa. Eles têm sempre um porquê de acontecer. Qual é o outro? A norma culta é exclusiva para os doutores? Isso aí, fica a pergunta. A norma culta é exclusiva para os doutores? Creio que não. 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 Não, de jeito nenhum. É para nós, inclusive, principalmente na hora que estamos produzindo um texto que tem uma responsabilidade de ser passado para alguma autoridade, para alguém superior a nós, ou mesmo que não seja superior a nós, mas para alguém que esteja dominando o código formal, né, que nós estamos trabalhando. Então, não é exclusiva. Linguagem culta não é exclusiva. Ela é para ser utilizada nos locais adequados. E aí, aproveitando a palavra, nos níveis corretos, aí níveis de linguagem. Tudo bem. A palavra nível aí está estabelecendo escalonamento. Outra? Por que a linguagem escrita é tão importante? E aí? Nós já falamos sobre isso. Vamos ver se assimilaram, se lembram. Porque ela traz Ela é mais... importante. Oh, desculpa. Pode falar. Ela é importante para fazer com que o transmissor passe bem a mensagem ao receptor? Não foi a melhor resposta, não. É também, que a gente vai ter que ter o cuidado com essa mensagem, mas não é o ponto central. Porque ela contém mais detalhes do que aquilo que você quer falar? Mais Não, detalhadamente? não, Seria nem isso aí a gente vai depois ter uma aula para discutir sobre isso. A mensagem, aquela história do a minha interpretação foi essa, a interpretação do fulano é outra. Não, não pode, a mensagem tem que ser exatamente aquilo que está sendo transmitido. Já imaginou? Você pega uma bula, um remédio, aí um interpreta a bula, acha que aquele remédio é para dor de dente. O outro vai, acha que aquilo é para unha encravada. E Mas o remédio. eu não falo nessa questão, eu falo na questão que a escrita, quando você escreve as coisas mais detalhadas, mais explicadas, para a pessoa que vai ler ou vai ouvir aquele texto, ela tenha uma melhor compreensão, eu falo nesse sentido. Tudo bem, com esse adendo fica um pouco mais, mas ainda não chegou. O ponto central da linguagem escrita é a perpetuação da ideia, da mensagem. Como nós falamos, né? Por que nós temos os rolos do Mar Morto? Né? Porque aquela escrita ficou perpetuada e ficou guardada lá num determinado local que alguém depois descobriu, e aí nós tivemos o acesso àquela informação. Então, a importância da linguagem escrita é essa. Hoje em dia, legalmente, né? E aí eu vou usar um termo que não seria muito adequado no nosso ambiente, mas é aquela história do vale o que está escrito, né? Os corretores zoológicos aí da época, né? Sempre valia. O que está escrito é o que vale. Então, é importantíssimo, né? O texto escrito em função disso. A partir do momento que você escreve uma determinada mensagem, aquilo ficou, entre aspas, eternizado. E aí, em função disso, concluímos com a última pergunta. Que fator possibilitou termos a Bíblia nos dias de hoje? Exato. A escrita.
Exatamente por causa da escrita, a resposta está aí. A resposta está aí. Está vendo que legal? A gente começou a falar de comunicação escrita, passou por uma história longa de não sei quantos mil anos aí, centenas de ideias, de detalhes, e chegamos a um ponto importantíssimo. A Bíblia chegou aos nossos dias por causa da comunicação escrita. Eu acho que, não sei exatamente da hora, pastora, mas eu acho que já deve estar dando mais ou menos são 9 horas, então está dando horário determinado aí para esse nosso trabalho. Isso. Se alguém ainda tiver alguma pergunta ou algum comentário ou alguma sugestão, estou aberto aqui a isso. Tudo bem? No caso da Bíblia, a gente tem a tradução na nossa língua. Porém, Aham. quando a gente estuda ela dentro da tradução original, a gente encontra um significado mais rico, não é? Exato. Por quê? Porque as palavras que foram utilizadas naquela época para escrever aquele texto, elas tinham um significado mais amplo do que a tradução que nós temos hoje. É um exemplo bem corriqueiro, né? A palavra saudade, ela só existe com esse contexto, com esse significado na língua portuguesa. Quando você vai falar de saudade em outra língua, você tem que usar toda uma explicação, porque a palavra contém uma semântica tão específica que não dá para outras línguas traduzirem, porque não existe nas outras línguas. A mesma coisa, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, quando a gente acompanha isso, e eu fico maravilhado com isso lá com os pastores, dizendo, a palavra tal que vem do grego, que lá no grego significava, às vezes significava um texto inteiro, uma palavra só. Mas aquele texto inteiro, que aquela palavra significado, esclarece para nós o que o autor quis dizer naquela época. Então, aí é a questão da variação da língua. E até porque, nesse caso da Bíblia, se a gente pegar, né, o grego, o hebraico, o aramaico, enfim, as línguas naquela época, elas eram muito mais pobres de vocabulário do que nós temos hoje. Ok, eu vou aqui parar a gravação.